Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando o texto fala do Verbo, ele está falando de Jesus. Verbo é expressão que exprime ação. Jesus é a expressão da ação de Deus. Deus resolveu se expressar através de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Deus de Deus. Jesus é o Deus de Deus. Jesus é a luz da luz. Jesus é a vida da vida. Jesus é a glória da glória. Isso é Jesus. E diz a palavra de Deus que ele se fez carne. Este que é Deus de Deus, que é luz da luz, que é vida da vida, que é glória da glória, veio ao mundo. Agora olhe para cá. O texto então diz, e o Verbo se fez carne, se fez gente, se fez ser humano. O que quer dizer isso? Jesus resolveu assumir a natureza humana. Ele resolveu assumir a natureza humana. Quando diz se fez carne, é que Jesus tem a natureza divina. E ele resolveu assumir a natureza humana, ser humano, ser igual a nós, ser gente, ser carne. E como é que isso aconteceu? Em um processo natural, como todos nós viemos ao mundo. Como foi que Jesus veio? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo foi que gerou Jesus no ventre de Maria, tornando uma pequena substância. Você pode imaginar um ser que vive na glória, um ser que é Deus de Deus, que é luz da luz, que é vida da vida, que é glória da glória, ser reduzido a uma minúscula substância no ventre de uma mulher. Isso é uma humilhação grande. Mas ele veio, se fez carne, e ele veio pelo processo natural. Como todos os seres humanos vêm aqui. E o que eu me impressiono, queridos, é que Jesus poderia ter vindo por outros meios, de outra maneira, ter vindo ao mundo de outra forma, mas ele veio pelo processo natural, como todo ser humano vem a esta terra. Veio pela porta que todo ser humano chega aqui. Do mesmo jeito, Jesus não veio por outros meios, veio da forma como nós viemos aqui. E tanto que quando a palavra do Senhor diz que o mercenário ele vem por outros meios, ele vem por outras portas. Jesus não é um mercenário, é pastor, e ele veio pela porta certa. Quando nós andamos por outras portas, ou entramos por outras portas, somos mercenários. Mas quando nós andamos pela porta certa, nós somos de Deus. Jesus é de Deus. É Deus de Deus. E ele veio a esse mundo pela porta certa. Veio como todos nós. Foi gerado. Passou 9 meses no ventre de Maria. E nasceu. Nasceu como todos nós. Chorou como todos nós. Sentiu necessidade como todos nós. Foi assim que Jesus veio ao mundo, assumiu esta natureza. Jesus é 100% divino e é 100% humano. Tinha a natureza humana, só que uma natureza perfeita, sem pecado. Ele veio e se fez carne. Não ficou isolado, diz o texto, habitou entre nós. Quando Jesus veio, ele não ficou em um gueto, Jesus não ficou num palácio, Jesus não ficou separado, ele diz a palavra, entre nós. Significa que quando Jesus veio, não só assumiu a natureza humana, mas ele cultivou relacionamento.
cultivou relacionamento. Sabe por quê, meus irmãos? Quem não cultiva relacionamento não é uma pessoa de Deus. Nós precisamos nos relacionar. E o texto diz, habitou entre nós. Ou seja, Jesus conviveu com os seres humanos, esteve em família, teve relacionamento com pessoas, conviveu com pessoas, as mais diferentes, seus familiares, seus parentes. Isso é viver. Ser de Deus é ser assim. Nós não podemos nos isolar, até porque a palavra de Deus diz que aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Quem se isola não é sábio. Você precisa ter relacionamentos, cultivar amizades, se relacionar e entender as diferenças. Queridos, nós vivemos, às vezes, e encontramos pessoas que elas sofrem de uma síndrome, onde elas desejam que todas as pessoas sejam iguais a ela. É a síndrome de proscuto. A síndrome de proscuto significa, a história vem da Grécia, que é para dizer, era a história de um homem que ele era um salteador, e ele então, quando ele pegava as pessoas, ele colocava em uma cama. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava as pernas da pessoa para que ela ficasse do tamanho da cama. E se ela fosse menor do que a cama, ele a esticava para que ela ficasse do tamanho da cama. Então foi chamado de a síndrome de proscuto. Tem muita gente que tem esta síndrome e nem sabe. Tem gente que tem que ser assim, se não for do meu jeito. Já viu gente assim? Que tem que ser do jeito dela, porque se não for do jeito dela, ela não participa, ela não contribui, ela não faz, ela não se envolve. Isso é síndrome de proscuto, porque todo mundo ou tem que esticar para dar o tamanho, a medida, ou tem que cortar para dar no tamanho que a pessoa quer. Mas nós somos seres humanos. E nós temos que aprender com Jesus a nos relacionar. E Jesus veio para uma família, veio para Israel, aprendeu a se relacionar, viveu, conviveu. E o Verbo se fez carne, assumiu a natureza humana, se relacionou como humanos. Mas o texto diz, cheio de graça e de verdade. É interessante que diz cheio de quê? De graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade, como se num recipiente só estivesse graça e verdade. Jesus é um ser gracioso, mas ao mesmo tempo ele é a verdade. Interessante que Jesus, a graça e a verdade são termos intercambiáveis, inseparáveis. Não podem ser divorciados, separados, isolados. Graça e verdade. Onde há graça, há verdade. Onde há verdade, há graça. E o texto então diz que Jesus era cheio de graça, pleno. Ele assumiu a condição humana, a natureza humana. Se relacionou com os humanos. Mas Jesus expressou graça e verdade para a humanidade. Porque ele era o Salvador. E sendo ele Salvador, ele é a expressão máxima da graça, é a expressão máxima da verdade. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos nele graça e verdade. São inseparáveis. Quem tem Jesus tem a verdade e tem a graça. Quem tem Jesus tem graça e tem verdade. E o texto diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio para revelar a glória de Deus. Jesus veio para revelar a glória de Deus. Veja que o texto diz, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai.
Quando nós olhamos para Jesus, nós contemplamos a glória de Deus. Nós contemplamos a expressão da glória de Deus, o fulgor da glória de Deus, a beleza de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos isso. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem olha para Jesus, está vendo Deus. Porque Jesus veio para revelar a glória de Deus. O reino de Deus é um reino glorioso, de glória, de poder, de majestade. E Ele veio para revelar isso. Meus queridos, quando nós pensamos no Natal, entendemos quem é Jesus, e lembramos da palavra de Deus que os magos vieram do Oriente, prostraram-se e adoraram o Senhor. E nós adoramos a Jesus porque nós entendemos quem Ele é. Ele assumiu essa condição humana, a natureza humana. Ele se relacionou com os seres humanos. Transmitiu graça e verdade para os seres humanos. E revelou a glória do Pai para os seres humanos. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos amá-lo. Precisamos amar o Senhor Jesus. Dedicar todo o nosso amor para com Ele. Toda a nossa vida e toda a nossa existência. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Você sabe quem é Jesus? Ele assumiu a natureza humana. Se rebaixou para assumir essa forma, essa condição. Se relacionou com seres humanos. Transmitiu graça e verdade para os seres humanos. E revelou a glória do Deus eterno, Deus Pai. Isso é Jesus. Ele deve ser amado por nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu enviaste Jesus para se identificar conosco, para transmitir aquilo que era necessário para nós. E nós o reconhecemos. E nós o recebemos. A Tua palavra diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebe Jesus tem poder, poder do alto, poder de ser filho, herdeiro da glória, herdeiro da eternidade. Senhor, nesta noite, nós nos encontramos aqui e nós declaramos que nós recebemos o Senhor Jesus. Nós dizemos, nós somos de Jesus, nós pertencemos a Jesus e queremos amá-lo profundamente. Nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém.